Agora 9h54, vamos falar de esporte com o Ricardo Capriotti chegando para fechar o jornal desta segundona. Bom dia, Capri. Oi, Thaís, bom dia a você, ao Pedro, a todo mundo que está conosco. Vamos lá, então, falar um pouquinho do que vem aí pela frente nesta terça-feira e do que aconteceu também de relevante no fim de semana que passou. Começando com a seleção brasileira, que estará em ação amanhã contra a Bolívia em El Alto. Jogo às 8h30 da noite, pelo horário de Brasília. Transmissão Bandeirantes do Ulisses Costa. Agora há pouquinho, o técnico Carlo Ancelotti concedeu uma entrevista coletiva lá na Granja Comaria, em Teresópolis, e em instantes vai começar o último treino da seleção brasileira aqui no Brasil. Às 10h30 da manhã a seleção treina, depois almoça e à tarde viaja com destino à Bolívia para o jogo de amanhã à noite. Vamos acompanhar aí um trecho da entrevista do italiano falando sobre o duelo desta terça-feira, a última rodada das eliminatórias sul-americanas. A idea que tengo es mudar un poco, no solo los jugadores, ahora estamos treinando, evaluando el cansancio de los jugadores. Por suerte, el equipo nacional, los jugadores brasileños tienen mucho talento. A llave do éxito es talento más actitud. Talento, zero actitud, no gana. Zero talento, muita atitude, não gana. A combinação talento-atitude pode ganhar. Ah, tá vendo só? O Carlo Ancelotti, mais uma vez, dando aula aí para muita gente, não é? Tem gente que acha que só o talento do jogador brasileiro ainda é suficiente e não é, não é? Tem que ter uma mescla aí, uma combinação de talento e atitude para poder ter sucesso. Então amanhã, convite reforçado aqui para Bolívia e Brasil às 8h30 da noite. Essa última rodada das eliminatórias sul-americanas ainda marca Equador e Argentina, que vão jogar lá no Monumental de Guayaquil às 8 da noite. Às 8h30 tem Peru e Paraguai, Venezuela e Colômbia, Chile e Uruguai. Os últimos jogos dessas eliminatórias sul-americanas, que já tem Argentina, Brasil, Uruguai e Equador garantidos na próxima Copa do Mundo. Colômbia, Paraguai, Venezuela e Bolívia brigam pelas últimas vagas e também pela repescagem da América do Sul. Tivemos, neste fim de semana que passou, decisão no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Ontem, no estádio Independência, Cruzeiro e Corinthians ficaram no empate por 2-2. É o primeiro jogo da decisão do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. E as duas equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo, 10h30 da manhã, na Neoquímica Arena. Quem vencer fica com o título. Se o empate persistir, vamos à decisão nas penalidades máximas. Mas o Corinthians, que ontem chegou a ficar duas vezes na frente no placar, sofreu um empate, agora vai ter o apoio da torcida no fim de semana para poder tentar chegar ao título do Campeonato Nacional. Nesse fim de semana também tivemos as finais do US Open. No masculino, o espanhol Carlos Alcaraz venceu o italiano Yannick Sinner por 3-1, parciais de 6-2, 3-6, 6-1 e 6-4 em 2 horas e 42 minutos de jogo e conquistou pela segunda vez o Aberto Americano. E não só conquistou o título, como também tomou do italiano o primeiro lugar no ranking da ATP. Agora o espanhol lidera o ranking e o italiano cai para a segunda posição. No sábado tivemos a decisão da chave feminina e aí a bielorrussa Arina Sabalenka não deu chances para a americana, para a tenista local Amanda Anisimova, que havia derrotado a brasileira Bia Haddad nas oitavas de final do Aberto dos Estados Unidos. A bielorrussa venceu por 2-0, parciais de 6-3 e 7-6 e também conquistou o Aberto dos Estados Unidos. E foi um fim de semana também de decisão no Mundial de Vôlei Feminino e infelizmente não deu para o Brasil, não é? No sábado a seleção brasileira perdeu para a Itália num jogo duríssimo, 3-2. Olha, o Brasil bateu na trave para ir à final, mas acabou perdendo. E na decisão da medalha de bronze, o Brasil venceu o Japão 3-2, terminou na terceira posição. A Itália ficou com o título, derrotou na final, na decisão, as turcas por 3-2. E a gente vai ficar de olho então, Thaís, na movimentação dessa semana, que é muito importante, porque amanhã terminam as eliminatórias sul-americanas e já na quarta-feira, o que é que tem? Decisão na Copa do Brasil. Quarta-feira chama a sua atenção para Corinthians e Atlético Paranaense, os dois times decidindo um lugar
nas semifinais da Copa do Brasil. O Corinthians tem a vantagem do primeiro jogo, venceu por 1-0. Então, ó, amanhã terminam as eliminatórias, amanhã termina essa história da seleção brasileira, data FIFA, e a partir de quarta-feira volta o calendário nacional, volta o calendário sul-americano, e aí a gente vai ter muito futebol pela frente.